Olá pessoal, a graça e a paz. Desde já quero agradecer aí você que sintonizou, o canal aí da nossa amada Igreja Batista Central de Poá para assistir a esta aula. Amém? Queridos, como é de costume, eu sempre falo aí no início das aulas que a gente vai estudar um tema que é muito falado, muito comentado no meio cristão, e no dia de hoje não é diferente, tá? O tema que a gente vai falar também é um tema muito conhecido de todos, muito discutido no meio cristão. O tema é louvor e adoração. Amém? Então vamos aí na aula de hoje, este livro maravilhoso que a gente tem estudado aí. Estamos aí chegando no finalzinho dele. Hoje nós vamos estudar aí o capítulo 9. Vamos estudar o capítulo 9 até o 12. Do 9 até o 12. Então, como vocês podem ver, o livro já está chegando no seu final. Amém? E o tema de hoje, como eu disse, é louvor e adoração. Então vamos para o significado de louvor e adoração. Então vamos lá. A palavra louvor significa elogio. É o ato de você enaltecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Como está relatado lá no Salmo 136. O Salmo 136 está escrito assim: Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. Então, está aí o significado de louvor. Adoração. Adoração, a palavra adorar, ela vem da língua hebraica. O termo que deu origem a ela significa prostrar-se. A maneira exterior de adorar prostrando-se, ela é muito citada no Velho Testamento, quando se diz que alguém adorou prostrando-se. E isso acontecia também no Novo Testamento. Podemos dizer aí que para adoração há dois tipos de adoração. A adoração estática e a adoração dinâmica. Como assim, Péricles? Adoração estática e adoração dinâmica. Bom, adoração estática. Adoração estática é aquela que se faz em lugares próprios e determinados. Então, no templo, ali no seu quarto, naquele lugarzinho secreto seu ali de oração, com atitudes previamente estabelecidas, de pé, sentado, de joelhos ou até mesmo prostrado. Se diz estática porque a pessoa ela está parada em um local com este propósito de adorar a Deus. Exemplos de adoração estática: o leproso que voltou, e se prostrou ali aos pés de Jesus, depois de ser curado. O homem cego de nascença que Jesus curou, e ele prostra-se aos pés de Jesus. E também temos a adoração dinâmica. O que seria adoração dinâmica? Por adoração dinâmica, deve-se entender uma vida de adoração. Nós não somos chamados para termos momentos de adoração com Deus, mas sim para termos uma vida de adoração com Ele. A palavra adoração ela inclui o sentido de serviço, inclui o sentido de serviço, Então, o adorador ele é uma pessoa que serve a Deus. Ele é um servo. Ele serve a Deus nas coisas mais simples, até em oferecer ali um copo de água para alguém, podemos dizer que esta pessoa está servindo e ela está adorando, desde que seja para o Senhor. Então ela não deixará de receber o seu galardão. Se você dá a sua oferta, o seu dízimo, isso também pode-se dizer que é adoração. Se você evangeliza, também é uma maneira de você estar adorando. Adorar, na verdade, é você prestar seus serviços a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então tá aí os dois significados de
adoração. Aliás, os dois significados, de louvor e de adoração. Vamos estar lendo aí agora, abra sua Bíblia comigo, se você puder, é claro. Abra aí no capítulo 9 de Neemias, vamos ler versículo 1, 2 e o 3. Amém? Capítulo 9 de Neemias, a partir do versículo 1 está escrito assim: No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Amados, então, como vimos em aulas anteriores, depois do povo ter visto ali o grande agir de Deus por meio da restauração física de Jerusalém, pois os muros e as portas da cidade já estavam em pé novamente, agora então o povo começa a viver, como eu havia dito ali na última aula, a parte principal do plano de Deus, que é a restauração espiritual. E como vimos no capítulo 8, essa restauração espiritual inicia-se com o povo pedindo a Esdras que trouxessem ali o livro da lei, porque eles queriam ser ensinados por Deus. Então todo o povo reunido ali ouviam a lei do Senhor por meio de Neemias, Esdras e outros que os auxiliavam ali no ensino do povo. Então naquele dia, eles, entendendo a lei do Senhor, se arrependeram e choraram sem parar, diz o texto. Porém, vimos também que à medida que eles se arrependiam e recebiam o perdão de Deus ali em seus corações, eles também se alegravam. E agora então entramos aqui no capítulo 9, com o povo em consagração já ao Senhor, confessando os seus pecados, lendo o livro da lei de Deus e o adorando. Amados, agora já vemos o povo adorando a Deus. Então nós precisamos entender aqui, nesses 3 capítulos, aliás, nesses 3 primeiros versículos aqui do capítulo 9 de Neemias, um pouquinho sobre adoração. Precisamos entender que há um caminho a percorrer para que possamos apresentar a Deus uma verdadeira adoração. Porque o texto assim nos ensina. A primeira coisa que se precisa ter para se apresentar a Deus uma verdadeira adoração é o amor pela palavra. Não podemos querer ser servos do Deus da palavra, dizer que andamos com o Deus da palavra, dizer que fazemos a vontade do Deus da palavra, se não amamos a palavra desse Deus. Perceba aí que o povo, ele entendeu que eles precisavam de exercer o amor pela palavra e praticá-la, para que assim eles pudessem ser agradáveis novamente ao Senhor, para que assim eles pudessem agradar novamente ao Senhor com as suas atitudes, com a sua maneira de viver. Então, se uma pessoa se diz serva de Deus, se ela diz que ela ama a Deus, mas se ela não ama a palavra de Deus, se ela não ama a palavra desse Deus, ela tem que rever os seus conceitos.
Porque sem amor pela palavra de Deus, não há como apresentar a Deus uma verdadeira adoração. Amém? Segunda coisa é a santificação. Pois o texto nos diz que o povo, ele se consagrou, porque agora eles já haviam ali sido ensinados. Então eles sabiam a importância da santidade. E assim sendo, então, eles se santificaram. Queridos, sem uma vida santa, não há como adorar um Deus que é santo. Então entenda que há um processo para se adorar. Você conhece a palavra, você entende a palavra e você tem que praticá-la. A terceira coisa, podemos dizer que é o arrependimento. Então, com a vida pautada agora ali na lei do Senhor, se santificando, eles se arrependem e eles começam novamente a fazer o quê? Eles começam novamente a confessar os seus pecados. E o texto nos diz que eles confessam os seus pecados por 3 horas seguidas. Olha só que interessante. Mas o texto também nos diz que eles leram a palavra por 3 horas seguidas. Então eles liam a palavra, não entendiam e confessavam os seus pecados. E só aí então, depois de tudo isso, eles adoraram ao Senhor. Está escrito no texto. Querido, o fato é que nós sabemos que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos também que esta tão falada no nosso meio, né, adoração, ela acontece dentro de nós. A adoração ela é de dentro para fora. Então ela acontece dentro de cada um de nós. E a grande pergunta é: como está aí dentro do templo? Como está aqui dentro do templo? Como está o nosso coração, que é o altar de adoração? Como ele está? O que tem dentro do nosso coração? Será que o seu coração, será que o meu coração está cheio da presença de Deus? Temos tido uma vida de santificação? Temos tido dentro de nós um espírito humilde para confessarmos os nossos pecados quando assim cometemos? Ou confessar os pecados, né, que cometemos? Ou temos vivido uma vida cristã ilusória, achando que do jeito que está bom, e que Deus tem aceito nossa adoração de qualquer maneira? Queridos, há um processo bíblico que acontece dentro de nós, para que assim apresentemos diante de Deus uma adoração verdadeira. A nossa adoração tem que ser filtrada pela palavra. Porque adorar é você, com a sua maneira de viver, se dedicar inteiramente a Deus. É a gente se entregar a Deus por completo aos seus serviços. Adorar é o reconhecer em todo tempo como nosso Deus e Senhor e viver uma vida diária com Ele de comunhão e comunhão verdadeira. E eu me arrisco a dizer que nos dias de hoje,
são poucos. Se você que está aí do outro lado quer esta vida, saiba que você vai se enquadrar no grupo seleto, ao qual Jesus denominou como os verdadeiros adoradores. Então que esse seja o nosso objetivo de vida. Temos muitos objetivos de vida, mas que esse seja o nosso principal objetivo de vida, ser achados pelo nosso Senhor como verdadeiros adoradores. Neemias, olha só que interessante, ele pegou um povo, posso dizer que praticamente incrédulo, e os levou à condição de verdadeiros adoradores. Se você olhar para o povo que iniciou lá no primeiro capítulo e olhar para esse povo que está aqui no capítulo 9, você vê que são pessoas transformadas. Queridos, quando queremos, é possível. Então que possamos buscar dia a dia, né? Estamos aí enquadrados na condição de verdadeiros adoradores ao Senhor. E agora falando um pouquinho de louvor, né? Versículo 5 aí do capítulo 9, 5 e 6, vamos estar fazendo a leitura. Amém? Louvado seja Deus. E está escrito assim: e os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, as Abneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome, glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Louvado seja Deus. Então aqui no capítulo 9, diz que os levitas, eles convidam o povo a louvarem a Deus. E então eles começam a bendizerem ao Senhor pelo seu poder, bendizer ao Senhor pelo que Ele era, pelo que Ele fazia. Queridos, louvar ao Senhor, né? Só um coração grato a Deus pode louvá-lo em todo o tempo. Quando eu devo louvar ao Senhor? A Bíblia diz que é em todo o tempo. Então ainda que, sabe aquele dia em que tudo para você dá errado, nada dá certo, aquele dia em que você não acha motivo nenhum para louvar ao Senhor, querido, neste dia, lembre-se da cruz e da grande salvação que o Senhor te deu, e te deu de graça. Então, o louve. Lembre-se que nós não éramos nada, mas o grande amor de Deus um dia nos alcançou. Então, você terá aí, ainda que tudo deu errado, o maior de todos os motivos para louvá-lo naquele dia. Amém? Por isso o povo estava ali louvando ao Senhor. Viram que o amor de Deus os tinham alcançado. Por isso os levitas disseram ao povo: levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Então, quando devemos louvar ao Senhor? Em todo o tempo. Amém? Capítulo 12,
Capítulo 12 aqui acontece então a grande festa de louvor e adoração. O texto nos diz que por ocasião ali da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém. Também os cantores, e juntos com Neemias, Esdras, os líderes e o povo, todos louvaram ao Senhor e o adoraram prestando serviços. E o texto nos diz ainda que os sons da alegria de Jerusalém podiam ali ser ouvidos de longe. Tamanha era a festa que estava acontecendo naquele lugar. Olha que lindo isso, queridos. Já fechando então aqui esta breve aula, nós podemos concluir que a profunda convicção do pecado e da culpa, ela levou o povo a experimentar o perdão do Senhor e a alegria da salvação. Podemos concluir que um cristão perdoado rende graças ao Senhor quando? Em todo o tempo. Podemos concluir que o que mais tem peso para o Senhor, maior que a adoração, é a nossa obediência. Porque se houver obediência, certamente a adoração e o louvor serão sempre verdadeiros. Amém? Louvado seja Deus. Então, que a gente possa sempre aí louvar ao Senhor, o adorar em espírito e em verdade. Amém? Assim então eu finalizo esta aula e agradeço a todos aí por ter sintonizado aí o canal. Espero que esta aula tenha sido uma bênção para você. Como eu disse, né, na aula passada, a gente aqui, né, faz um estudo, mas quando se trata da palavra de Deus, amados, né, o aprendizado ele é infinito. Então, assim, o tema, né, louvor e adoração, nossa, você pode estudar muito mais, né, aprender muito mais, eu também, porque o texto nos possibilita, né, estudar aí, aprender dia a dia mais sobre ele. Amém? Então que Deus muito te abençoe, que você tenha um final de semana, né, abençoado aí com a sua família, e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém? Obrigado. Boa noite a todos.